E as pessoas começaram a relatar, mas por que depois da Segunda Grande Guerra? Que coisa mais esquisita. Então a ufologia moderna foi ali, inaugurada já nessa época. Para vocês entenderem um pouco da linguagem que eu vou usar, tem Luizinho aqui? Tem atrás. Atrás. Então, o que é contato e o que é abdução? Eu vou falar esse termo, mas quero que vocês entendam. A abdução normalmente são pessoas que estão conectadas, e a Mônica vai abordar isso, com a nova raça humana, que são pessoas que ajudam, auxiliam num processo aí de retirada de material genético, de alteração da genética, pessoas que são chipadas, que têm alguns objetivos, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, rapidamente, sobre o assunto. E o contratado está mais ligado à nova Terra, como ela vai abordar, que vocês vão compreender. São pessoas que não necessariamente participam dos processos físicos, exames físicos e coisas do gênero, mas eles são abordados como contatos para informações, para aprendizagem e principalmente para que, na vida do dia a dia, executarem alguma tarefa muito importante. Não importante no sentido de ser melhor ou coisa do tipo, mas de transformar o planeta Terra realmente na nova Terra que nós queremos. Então são propostas novas de vida, econômicas, sociais, educacionais, psíquicas, mentais, espirituais, em todos os níveis, para que promovam uma mudança na mente de todos, no coração e na nossa vida do dia a dia. Então, nós temos essas diferenças. A abdução, então, pessoas que são levadas e trabalham com material genético e trabalhando numa mudança de DNA, numa mudança de toda a nossa psique, né, através de neuroquímicas, através desse processo, e o contato de pessoas que estão trabalhando com ideias, para implantar ideias novas na Terra. Mas nós não tínhamos parâmetros antes da Segunda Guerra Mundial, não tínhamos nenhum parâmetro para absorver aquela experiência. Ninguém sabia o que estava acontecendo, o que era o fenômeno, né, que acontecia. E acabaram sendo fenômenos desacreditados justamente porque a nossa ciência não consegue abordar um fenômeno que está além da terceira dimensão. É multidimensional e está conectado muito mais ao nível de consciência do ser humano. Então, imagine-se vivendo em duas realidades simultâneas. Ora você está aqui num trânsito horrível, tendo que suar a camisa, trabalhar, ganhar dinheiro. Ora você está numa nave com seres muito esquisitos e, olha, eu vou dizer, nem todos são bonitinhos, uns são loiros, lindos, de olhos azuis, né? Mas outros não, tem um cabeção enorme, até alguns que são insetoides, ou répteis, ou draconianos, que são formas mais agressivas, né? E que causam um medo, uma perplexidade em quem está vivenciando. Então, ora você está aqui, ora você está lá. De repente você sente um vácuo, um vazio, quando vê você já foi abduzido, já está num outro processo, em outra dimensão. Então imaginem-se nesta situação. É de pirar ou não? Não é muito simples, porque nós nem temos uma educação que comporta esse tipo de fenômeno na nossa vida. Isso não é comum de acontecer. E as pessoas então chegam para mim e falam: Margareth, pelo amor de Deus, me diz se eu estou louco. Diz para mim que eu estou delirando e que isso não acontece. Então, tem muita gente que duvida da própria sanidade porque não consegue dar nomes àqueles efeitos, aqueles fenômenos que ocorrem. Mas tem pessoas que trazem cicatrizes, doenças infecciosas, sintomas físicos, que dizem que não é uma ilusão. E nós temos centenas, até milhares de casos no mundo inteiro, com muitos estudiosos que fazem pesquisas de campo, uns que nem da área terapêutica da saúde mental são, mas que eles têm todo um protocolo em que eles fazem um
investigação e um questionário e registram que de fato a pessoa trouxe cicatrizes que não tinham antes, umas muito fortes, outras mais delicadas, que trazem doenças infecciosas do dia para a noite, que começam a sentir pânico do dia para a noite, depressão do dia para a noite, uma grande angústia. Da onde vem tudo isso? Qual foi o gatilho que disparou esse medo absurdo dentro da pessoa, ou essa angústia profunda? E tem pessoas que são raptadas num local e voltam em outro local. Né? Tem casos das pessoas que já se viram a mais de 1000 quilômetros de distância depois de 2 horas sumida. Coisa impossível para acontecer dentro da nossa ciência. Ou então, que pessoas vieram com carros trocados. Vocês já ouviram falar disso? 2 pessoas foram abduzidas dentro de seus carros, porque o tempo e espaço para eles é muito diferente. Quando você está dirigindo, 1 segundo no lapso de nosso tempo significa um tempo enorme para eles, porque é bem diferente. Essas pessoas foram levadas e quando voltaram, cada uma estava num carro diferente. E elas, mas esse carro não é meu. Né? De repente ela se vê num outro carro, volta para o local do encontro e a outra pessoa está lá para trocar de carro. Gente que acordou com o pijama do avesso, né? Dorme num lugar, aparece em outro. Então eles também têm algumas falhas na hora de devolver a pessoa. Acontecem algumas falhazinhas e a gente começa a ver, poxa, não faz sentido, tem algo acontecendo aqui, né? Para a gente reconhecer. Mas o aspecto psíquico não é algo simples de se discernir. Eu e a Mônica, nós temos um grupo de contatados em São Paulo, na Casa do Consolador. Nos reunimos uma vez por mês, no sábado de manhã, e ficamos lá 3 horas discutindo sobre o assunto e os casos. As pessoas vão falar seus casos neste momento. E lá a gente vê todo tipo de experiência, mas o aspecto psíquico, para mim, é a grande matéria-prima que nós temos, porque tudo que acontece com a contatada e um abduzido está aqui, ó. Muitas vezes no corpo não aparece nada, mas aqui na mente eles têm muitas coisas. Daí eu me especializar em hipnose para poder entender este processo de forma mais pura e conseguir informações mais concretas. Por quê? 90% dos casos que a gente conhece de abdução acontecem de forma astral, no corpo astral. Quando saímos do nosso corpo enquanto dormimos, e do outro lado, então, muitos fenômenos acontecem em todo o processo de abdução acontece lá. Então, não acreditamos que a abdução física seja um número bem menor das pessoas que saem com o corpo para ir para uma nave. Mas em projeção astral, 90% dos casos acontecem nesse sentido. Então, a maior parte do material que nós temos está aqui. É de onde temos que tirar a informação. Só que não é muito simples, né? Primeiro porque nós não estamos lidando apenas com terceira dimensão. Estamos lidando com a multidimensionalidade. São seres que não necessariamente estão aqui em corpo físico, porém estão encarnados, como nós. E uso o termo encarnado tirado da doutrina espírita. Estamos aqui vivenciando uma vida. Eles também têm isso em outro planeta, só que numa dimensão, às vezes, mais sutil. Tem os de terceira dimensão, mas tem também os de quinta dimensão e assim por diante. E eles são tão sutis que eles parecem até mentores, que nós conhecemos aqui como um ser humano desencarnado, ou seja, um espírito, né, que está aqui na órbita terrestre. E às vezes parecem mesmo esses mentores de luz, ou são seres tão sutis nos seus corpos que não conseguimos distinguir se são espíritos ou se são seres encarnados de outras dimensões. Muito bem. Mas como é que a gente pode abordar esse tema? Com a hipnose é uma forma que nós encontramos na ufologia de estudar esse fenômeno.
A hipnose depende, tem muita gente que trabalha com hipnose de várias linhas. Eu trabalho com a de Milton Erickson, porque eu acredito que a pessoa deve estar consciente, acompanhando o processo. E como a hipnose é feita de você entrar num estado alterado de consciência, saindo das ondas cerebrais beta para outras ondas cerebrais, onde nós conseguimos informação, a ideia é conseguir atingir um núcleo dessas memórias das pessoas. Por quê? Porque, na verdade, todos nós trabalhamos, e isso já foi dito, todos nós temos um cenário interno para interpretar qualquer coisa que nos aconteça. Todo mundo aqui tem as suas referências sobre as coisas que acontecem na vida, não é? As crenças, o que eu acredito que a vida seja, o que eu acredito que o outro é. Nessa situação, o que eu acho que acontece, eu vou usar, porque a mente humana tem essa estrutura na sua psique. Nós precisamos de referências, ou das memórias daquilo que vivenciamos, ou dos conceitos que nos foram passados para interpretarmos a vida. Como os índios faziam quando viam um avião. É um pássaro de ferro. Por quê? Porque eles não conheciam um avião, mas eles usaram referências. É um pássaro porque voa, e é de ferro porque não é um pássaro como eles conhecem, mas eles fizeram uma analogia para interpretar. Da mesma forma, todo abduzido tem uma tendência a criar um cenário próprio. Assim como eu já vi evangélicos que foram abduzidos e chamaram o que eles viram de demônios. É o referencial das crenças deles. E cada um de nós tem a sua referência. Outros falam que são anjos de luz, né, mestres e etc. Cada um vai usar seu referencial. Mas para a ufologia, para termos de estudarmos com uma certa linha de estudo, precisamos tirar da frente os cenários e começar a interpretar esses cenários como ele poderia ser visto. Se ele é de fato ufológico ou não, e como ver por trás das crenças das pessoas. Daí a hipnose, quando atingimos um núcleo, a pessoa não consegue usar seus referenciais. Elas não têm domínio sobre a memória. A memória acontece, ela vai narrando e ela não tem absolutamente nenhuma interferência. Daí a hipnose ser uma ferramenta muito importante neste processo de estudo, né? E também porque os seres extraterrestres têm algumas faculdades importantes de manipular a mente. Eles conhecem muito bem como a nossa mente funciona e atuam introduzindo imagens na nossa mente, às vezes, porque eles querem, de certa forma, disfarçar o que está acontecendo. E nós estamos hoje procurando esses porquês. Mas por que querem se esconder? Por que não querem que a gente saiba? Eles escondem memórias da gente, eles não apagam porque não tem essa possibilidade. Mas eles manipulam os fatos que aconteceram, ou eles colocam em memórias profundas que nós não temos acesso, que chamamos de não consciente ou inconscientes. Então elas existem, porém nós não temos acesso muito simples a essas memórias. Eles projetam imagens, falsas memórias, realidades virtuais, cenários, utilizam-se de arquétipos e até de vidas passadas. Então, concordam que é um cenário complicado para a gente ficar interpretando? Não é muito simples. Às vezes colocam visões de bases subterrâneas, de cavernas. Muita gente que eu já regredi num processo de hipnose, trouxeram imagens de cavernas, né? E tem um livro até muito interessante de controle militar de mentes e abduções alienígenas que fala muito dessas bases subterrâneas. Visões de naves, então, normalmente o processo de abdução começa com a visão de uma nave e depois você não sabe bem o que aconteceu, não tem domínio. Indução à amnésia, lembrando apenas de fragmentos, de algumas cenas muito rápidas e não sem muita lógica.
Então, esse tipo de fenômeno que acontece é porque eles não querem que tenhamos um conhecimento total do que acontece, mas não querem também esconder absolutamente que tem algo ali. É uma coisa meio sigilosa. Introdução de chip, que acontece para monitoria, ou para expansão de habilidades, ou para manipulação mental, emocional, que é o pior de todos e que a gente considera que é do lado negro da força, vamos dizer assim, né? Porque existem os dois lados, tanto bom quanto ruim. E Jung, que eu aprecio muito, começou em 1947 a estudar o fenômeno do aparecimento de naves e dos contatos e abduções. Na verdade, na época ainda não se sabiam das abduções. Demorou muito para entender que nós éramos abduzidos. Mas ele começou a estudar todo esse fenômeno e escreveu um livro em 58 chamado Um Mito Moderno. Um livro difícil de ser lido, porque Jung é bastante profundo na maneira de interpretar o inconsciente, que é o que ele fala. Mas eu, para resumir, eu diria sincronicidade. Essa é a palavra que resume o que Jung abordou sobre o fenômeno. Ou seja, se você está aberto e preparado e querendo algo novo, ele virá. É isso. A humanidade na época queria coisas novas. Acabou de sair de uma guerra, de uma depressão profunda, tanto na área econômica, financeira, mas em especial espiritual. Todo mundo muito triste e com muito medo, porque estávamos na mão de um ou dois loucos e eles simplesmente faziam milhões se matarem. Foi a coisa mais horrível que aconteceu na humanidade. Num nível gigantesco. No número de países envolvidos, no número de soldados e de civis que foram mortos, em nome de uma intolerância e um desejo de poder. Então, o ser humano se viu vulnerável e queria novas propostas de vida. Você se prepara para a abertura, não sabe do que, mas algo vem. Dessa forma, então, Jung percebeu que o disco voador representava o círculo, que é, no arquétipo, a totalidade, a união, a integração. Faz sentido para vocês isso na ufologia? Se não é o sentido de integrar a Terra de novo, a confederação dos mundos? De termos uma troca benéfica com os nossos irmãos de outro lado lá, de outros planetas, de outras dimensões, estarmos preparados para a transição planetária em que nós vamos ascender, nós que eu digo, quem quer se preparar para isso e se abrir para essa nova proposta. Então Jung falou que é uma questão de sincronia. O mundo queria algo novo. Então, os nossos sentidos se abriram para ver o que sempre existiu. UFOs. A presença deles na Terra, em todos os sentidos. Faz sentido para vocês isso? Deixa eu ver, tem alguém aqui ainda? Ou já desencarnou todo mundo? Faz sentido para vocês? Total sentido. Então, nós temos que atuar na ufologia nos aspectos não só físicos, terceira dimensão, mas ir muito além, porque ele representa o maior acontecimento na história da raça humana, depois da vinda de Jesus Cristo, de Buda e de tantos outros importantes que vieram trazer luz para o planeta, mas significa agora um processo de massa, de mudança da massa, e não mais só de eleitos. Então, ele disse no livro: contatados e abduzidos são pioneiros em certas experiências que trarão para a humanidade uma nova
e mais abrangente visão da realidade. Ele resumiu tudo. São essas pessoas que vão trazer informações para nós do que está acontecendo, qual é o plano, como podemos atuar dentro disso de forma positiva e fazer com que o contato e a abdução se tornem algo positivo para a humanidade e não um martírio, e não um trauma, como muitas vezes a gente vê acontecendo, porque de fato tem um trauma, porque você tem lá um trauma de algo diferente que acontece, mas não para aí. Ele continua, síndrome pós-abdução, porque nunca vai parar. O processo não é para parar, é para continuar. Você está sendo preparado para algo diferente. Então, causa trauma duplo. Porque a pessoa fala, eu não quero mais dormir. Eu tenho medo de dormir. Porque se eu dormir, eu vou embora de novo. E eu não quero ir embora de novo. E tem gente que vai embora acordado. Porque sente aquele vácuo. Vocês já sentiram isso? Não é? Nossa, parece que deu um vácuo. Pronto, é o suficiente para alguma coisa poder estar acontecendo. Porque você está se ausentando, às vezes, daqui e vivenciando outras coisas. Então é óbvio, nós temos desordens em vários níveis numa abdução. Emocional, porque eu já falei, algo muito esquisito está acontecendo comigo, você começa a ter medo, traumas e tudo mais. Mental, porque você acha que está ficando doido. Você não consegue explicar os fenômenos que acontecem dentro da sua cabeça. Energéticos, porque todos os chakras dessa pessoa estão alterados, todos estão alterados e desequilibrados. Então essas pessoas, por algum motivo, que talvez seja o próprio emocional, desequilibra todos esses eixos importantes do ser humano que nos conecta à espiritualidade, aos corpos sutis. Não sabemos se isso é energia da nave, né? Que a energia dos extraterrestres, é uma energia muito diferente, que desequilibra, ou se isso é pelo próprio emocional da pessoa que cria essa confusão. Mas ela começa a se desequilibrar completamente no nível energético. Físico, que é uma consequência. Você está com a cabeça ruim, com o sistema energético ruim, é óbvio que seu corpo vai padecer e você vai ter doenças. Social, porque sua família acha você um doido. Você fala, meu Deus. Né? Se você começar, lá vem ele falar esse negócio de novo de nave, lá vem ele falar esse negócio de extraterrestre. Então, na minha casa, eu sou um ET, até hoje. Então, no nível social, nós temos sérios problemas. E no nível evolutivo, porque ele provoca uma evolução na porrada. Querendo ou não, nós somos obrigados a olhar para um outro lado que não tínhamos planejado antes da abdução. De qualquer forma, existe uma morte. Quem vivencia isso morre para algumas crenças e algumas realidades e paradigmas que vivenciava antes. Concordam comigo? Quando você vive numa multidimensão, você fala, meu Deus, mas é tudo tão diferente. E quem consegue visitar um outro planeta numa dessas experiências, que foi o caso que aconteceu comigo, você fala, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu conheço algo muito melhor do que isso, e eu vim parar aqui. E a gente fala assim, não, eu não mereço estar aqui. Merece. Ah, merece. Pela lei da sincronicidade, tudo está no seu lugar. Então, morremos para muitas coisas e renascemos para muitas outras. Esse processo de renascimento é de suma importância, que é o trabalho que eu e tantos outros da saúde mental temos para trazer sanidade para esses seres que vivenciam isso, para que eles compreendam, para que eles tragam isso para o dia a dia. Calma, isso acontece, nós somos seres multidimensionais, vamos conhecer, trazer conhecimento, trazer várias áreas, para que a pessoa consiga assimilar, digerir e assim transmutar o que é ruim em bom. Porque
se eu não fizer essa tradução de um cenário para o mundo interno da pessoa, não vai valer de nada. E como eu disse na lei da sincronicidade, como psicanalista, nada do que acontece comigo foi contra a minha vontade, ou está fora do plano. Tudo que acontece comigo tem a ver comigo, fui eu, o meu inconsciente, o meu eu superior que definiu que está na hora e que eu devo sim promover um processo evolutivo. Meu tempo já acabou de ficar passeando por este mundo como turista. Então, visto por esse prisma, que nada acontece ao acaso, a pessoa pode conhecer as duas realidades, utilizar dos arquétipos que foram ativados, porque no inconsciente nós ativamos arquétipos e são eles que promovem mudanças dentro de nós e da nossa vida. E nós vemos uma coisa e amanhã nós estamos vendo outra completamente diferente quando existe essa ativação, mudando o interior para um novo nível de consciência. Porque nós realmente damos um salto quando quebramos paradigmas e mudamos a nossa vida. Ampliamos a nossa visão do que é ser espiritual. E por que é que eles estão aqui e agora, neste último século? Tem sempre um grande motivo. Porque as características comuns do processo desse contato e de abdução as características são essas: contatam duas realidades. Então a multidimensão acaba se tornando algo comum, absorvem grande quantidade de energia, por isso que a paranormalidade começa a ser algo natural em quem é contatado e abduzido. Alguém aqui já queimou lâmpada, micro-ondas, computador, chegou perto e explodiu? Isso são efeitos paranormais típicos de uma energia muito grande e desequilibrada, que normalmente ativa o chakra Kundalini e perturba toda a galera que vem logo em cima. E o chakra Kundalini, que se sobe desequilibradamente, pira a nossa mente, porque nós não temos condições de compreender e de equilibrar essa energia se não a conhecemos e não sabemos manipular. Outra característica, quebram dogmas, e outra, ver uma realidade maior. Então, essas características estão ou não presentes no processo evolutivo? Quando a gente muda de um estado de consciência para outro. Então, instala-se mesmo um processo de evolução, e daí a ufologia ser vital nesse processo. Antes nós só atuávamos na área espiritual para isso, não é? Então vamos lá, vou fazer uma meditação, né? Vou fazer um ritual de iniciação, vamos conhecer as ciências ocultas para que a gente possa evoluir. Hoje não. Hoje sinto muito em dizer, mas o processo é generalizado, é para a humanidade inteira, porque já se faz tempo de entrar nesse processo de evolução de outra forma que não só a espiritual. Mas é necessário ter ferramentas e recursos internos para conseguir superar essas crises, para a gente conseguir reinterpretar, ressignificar tudo o que está nos acontecendo. Porque ele pode ser um processo muito positivo e não somente negativo. Mas vai exigir da gente mudar paradigmas e crenças. Eu diria que quanto maior a resistência, a inflexibilidade, maior é o sofrimento de um abduzido. Compreende? Quando a pessoa aceita e busca informações e crescimento, ela tem a tendência a aproveitar e de fato evoluir. Então, o modo de operação da abdução. Primeiro, acompanha a pessoa pela vida inteira. Então, se você pensa que aconteceu só agora, ou só na infância, esquece. Continua acontecendo. Interesse pela descendência. Então, vertical. Eles têm muito interesse nos filhos dos filhos dos filhos dos filhos. Porque existe aí um processo de gerações, como se fosse um aprimoramento de
cerimonial da raça humana. A abdução demorou para ser descoberta. Cerca de 40 anos depois da ufologia moderna ser inaugurada, é que os cientistas ou os estudiosos descobriram que a abdução acontecia e acontecia em massa. Isso foi no fim da década de 70. Demorou muito tempo para a gente descobrir. Eles esconderam muito bem esse projeto. Por que será? Uma pesquisa que foi feita próximo de 1990, que é a pesquisa Roper, falou de um momento da abdução, de 90 para cá, maioria mulheres em idade fértil. Então, foram se cruzando informações importantes e descobriram que 66% a 70% são mulheres que são abduzidas e estão em idade fértil. Também um dado importante. Por quê? Somente na idade fértil. Por que você é abduzida normalmente com 5, 6 anos? Volta a ser abduzida com 12 anos, na fase da adolescência, né? Da aborrecência, e depois você começa a vir de novo a ser abduzida com 18, 20, 25, 30 anos, até a sua idade fértil acontecer. Então, isso também é um dado muito importante do modo de abdução. Memórias hoje são mais superficiais. Por quê? Hoje, eu vou até comentar, está mais simples das pessoas trazerem as informações. Tem gente que sabe o processo inteirinho de abdução praticamente, sem precisar de uma hipnose. Isso quer dizer que o que estava em camadas profundas da mente humana submergiram e estão guardadas informações mais cotidianas, com acesso com facilidade. Isso é interessante. Aumentou o nível de consciência desses fenômenos. E muita gente já não vê como traumático. Já começa a ver isso como algo que está acontecendo de fato e não leva isso como algo horrível, né? Mas por que será que está acontecendo essa abdução, esse contato? Pelos estudos do mundo inteiro, dos grandes estudiosos, das mentes mais brilhantes que pesquisam isso há tanto tempo, um resumo disso. Primeiro, uma das coisas que nós percebemos, uma raça híbrida, uma raça que tem uma parte de DNA também deles, mas que não necessariamente para viver na Terra. Tem muitas mulheres que veem crianças e veem fetos, e esses fetos não serão produzidos e estarão aqui, provavelmente numa outra Terra que viva com o mesmo tipo de corpo, carbono, como nós somos, né? Vivendo com oxigênio e água e comida, da mesma forma, na tridimensão. E também alguns que são para viver aqui, que estão alterados na própria barriga da mãe, né? Que, como eu falei, que eles têm muito interesse nos filhos. Eles veem muita gravidez interrompida nesses processos das mulheres, encontro de mães com filhos, filhos que são meio extraterrestres, meio humanos, que são diferentes, porém elas têm alguns encontros com essas crianças, mães que vão apenas para acalentar crianças, porque isso é um processo humano, abraçar, beijar, sentir carinho, empatia, coisas que para eles já não têm, eles não têm a mesma facilidade, não é? Também, outro objetivo, transformar seres em cidadãos cósmicos. De fato, eles estão treinando muita gente, dando informações com naturalidade. Não tem gente que, como eu, por exemplo, para mim, nunca ninguém, não tive nenhuma experiência antes que eu comecei os meus estudos de ufologia. Para mim era tão natural existir a ufologia, era algo tão... Sim, mas não é óbvio que existe ET, não é óbvio que existe nave espacial, não é óbvio. Para mim era óbvio, então isso já estava intrínseco ao meu ser. Né? Tem muita gente que está recebendo instruções sobre isso e estão vindo com esses novos paradigmas para a Terra. E estão com essas informações transformando-se em cidadãos cósmicos, não mais presos apenas à humanidade.
E, de certa forma, nós notamos, isso eu notei por causa dos médiums que eu atendo muita gente ligada à mediunidade, porque eu olho para esse prisma espiritual dentro da mente, e muitos médiums estão sendo treinados. Eu vejo jovens que têm uma mediunidade muito alta, já aflorada, que estão sendo treinados durante os seus sonos, e às vezes até quando saem do corpo em vigília mesmo, quem tem essa projeção lúcida acontece. Eu tenho uma jovem do interior de São Paulo de 17 anos, que ela tem, é um absurdo aquela menina que ela tem de mediunidade. E ela começa então a me relatar muitas coisas que acontecem. E ela falou, eu estou sendo treinada para resgatar crianças num processo, como se fosse um jogo de VGA, vocês chamam? RPG, mas tem outro nome. GTA. Isso. Ela falou, parece um jogo de GTA. Né? Mas ela falou, eu sei que é um jogo porque nada me afeta. Nem os tiros, nem não sei o que está no meio de uma guerra, no caso. E tem vários outros que me relatam também que estão num processo de resgate muito grande. E principalmente de resgate de zumbis. Então tem fenômenos mediúnicos acontecendo muito sérios que relatam uma realidade da humanidade. Por um acaso o zumbi diz alguma coisa para vocês quando a gente compara a humanidade e o nível de consciência dela? Que é, né, a ausência mesmo de um porquê viver, mas viver automaticamente sem pensar. Então, tem processos que estão acontecendo, que estão sendo instruídos e nós não sabemos porquê. Expansão da consciência como processo iniciático. Quem já vivenciou um processo iniciático sabe do que eu estou dizendo. Nós expandimos a consciência num tal nível que a gente começa a ver tudo o que não via e ver tudo de uma forma expandida e diferente. Só que esse processo iniciático não está sendo mais precisando tomar um chá de ayahuasca, precisando tomar um santo daime, precisando de um outro processo xamânico qualquer. Não precisa mais disso. A própria abdução é o processo iniciático. E ela já causa todos esses mesmos efeitos de forma natural. Então, vemos aqui um aprimoramento da raça humana. A ideia é essa. Eu percebo em crianças que vêm com uma condição neurológica muito diferente, controle motor muito diferente, de conhecimentos que se expandem quando é bebê ainda, né? Esses dias eu vi uma criança que acabou de sair da barriga da mãe, a enfermeira foi pegar e ela saiu andando. Vocês viram isso? Pois é. Olha só o nível neurológico que já está sendo modificado nessas crianças. A espiritualidade, a expansão das consciências, essas crianças que se mobilizam diante da dor, são empáticas, não suportam ver um animal sofrer sendo morto para ser comido. Elas estão vindo para mudar mesmo. Mas, infelizmente, não é só isso que está vindo. Como somos um planeta dual, temos aqui então uma energia dual acontecendo. O escuro e o claro, a luz e a sombra, o negativo e o positivo. E como nós estamos ainda nesse nível de consciência, não podia ser diferente. Os tipos de abdução e contato podem ser dos dois tipos, positivo e negativo. E nós percebemos que isso acontece muito. E do que vai depender? De todo o estudo que eu já tenho feito, e olha que ainda não consegui provar o contrário da minha própria teoria, não é nem minha, na verdade isso a Mônica fala há muito tempo e outros tantos falam isso, depende do nível de ética e de consciência. Tem gente que nos escreve e fala assim, como é que eu faço para ter contato com o seu ET? Eu quero conversar com ele, quero bater um papo. Você faz uma entrevista particular, né? Como é que eu faço? E a gente pensa que é assim que a coisa acontece.
mas não sabe o que está por trás do que é necessário, um pré-requisito para que a gente possa ter um contato positivo e não negativo. E de tudo que eu estudo da consciência, e de novo pela lei da sincronicidade, eu vou dizer, não tem como um ser evoluído, espiritualizado, ser abduzido pelo lado negativo. Até pela lei metafísica, não existe como. Lei metafísica a gente não consegue burlar, como nós fazemos aqui com as nossas leis. Ou seja, se você vibra numa determinada nota, é exatamente aquilo que você vai encontrar. Se você vibra em notas mais graves, é exatamente isso que você vai sintonizar. Essa lei, ela vale para todo o universo e para todas as dimensões e universos. Ou seja, Chico Xavier falou que ele encontrou seres muito altos e magros, né? Quem leu aqui Chico, nessas histórias, ele fala, né? De 2019 e tudo mais, a data limite. Ele diz, quando ele viu o ser, ele começou a rezar e Emmanuel, seu mentor, falou, reze mesmo, Chico. Reze porque esse é ruim. Esse é um ser do mal. E ele olhou o Chico, virou e foi embora. Pegou uma vaca, subiu para Nápoles, se contentou com a vaca, né? Levou a vaca reduzida. E Chico não teria porquê, idôneo como é, falar de algo desse tipo. Ele não precisa de fama. Nunca precisou, não é? Então por que ele não foi levado? E todas as pessoas que eu conheço, eu conheci um caso que eu acompanhei há muito tempo, inclusive de um híbrido, que ele falou o seguinte, ele começou sendo abduzido por reptilianos, depois ele passou a ter contato, olha só, ele mudou de um estágio para outro, quando esse ser se afinizou mais com a bondade, com a beleza, com a verdade, ele passou a ser contatado por seres arcturianos. Depois ele entrou numa crise de novo, existencial, entrou num processo de ódio muito grande, começou a trazer sua sombra à tona, deixou com que ela tomasse conta, e ele falou, agora eu estou indo com os draconianos. Então muda. Nós, dependendo da sintonia que estamos, somos abduzidos por um lado e por outro. E eu percebo que eles têm, hoje, esses dois projetos atuando simultaneamente. Um, de zumbização da humanidade, de fazer com que a humanidade continue no medo e na inconsciência, e o outro querendo trazer uma nova humanidade para que a transição planetária de fato ocorra. Então nós temos esses dois movimentos contrários. Um evolutivo, para gerar uma nova raça, e o outro para gerar seres egoístas, com psicopatia, apatia e sem profundidade. E eu digo isso porque eu atendo muitos jovens. E todos sentem um vazio abissal na sua vida. Depressivos, em pânico, não conseguem produzir, não conseguem estudar, não conseguem trabalhar, sentem que não existe motivo para existir neste planetinha. Lembra o que eu falei no começo? O que é que eu estou fazendo aqui, né? Que isso aqui é absurdo viver esse tipo de vida. Então existem os dois lados da coisa acontecendo. E o que eu faço com esses jovens? Eu tento justamente procurar com eles um porquê existir. A sua essência divina, a sua beleza interna, as suas habilidades. E vagarosamente trazer esses jovens para eles sentirem que é bom viver. Que faz sentido. E que eles talvez tenham grandes informações e propostas novas para o planeta. Só que eles não sabem como pôr isso em ação. E eu morro de dó,
porque eles não se adequam ao sistema educacional, se acham burros. Eles não se adequam a uma empresa sentada atrás de uma mesa de escritório trabalhando com um cara que ganha fortunas em cima dele e em cima da humanidade. Ele não vê sentido para esse tipo de vida. Vocês acham que uma pessoa dessa não conhece outra coisa? Não tem ali no fundo um conhecimento profundo de que tem coisas muito melhores que essa? Lógico que eles sabem. O que nós precisamos é fazer com que eles vejam isso e tragam essas novas propostas sem medo de ser feliz. Que tomem um monte de bolachada, como eu tomo, como a Mônica toma todo dia. A gente toma bolachada quando traz assuntos novos, propostas novas. Mas eles precisam se encorajar a implantar o que eles têm em mente. E não acharmos que eles são preguiçosos, que eles são depressivos, são inúteis. Não. Se isso está acontecendo, nós precisamos ensinar o que é amar, o que é ser empático, o que é trabalhar em conjunto, o que não é olhar só para o seu umbigo, mas olhar para o todo. Então nós temos aqui duas humanidades acontecendo simultaneamente, uma bem maior que a outra, mas isso não impede de transformarmos o que é ruim em bom. E esses aspectos psíquicos da abdução, então, são os importantes. Estado alterado de consciência. Todo abduzido vivencia isso. Ondas cerebrais gama acima de 40 Hz. Nós vivenciamos 13 a 23 Hz, mais ou menos, em vigília. Vamos até 2 ou 3 Hz lá em sono delta, sono profundo, de anestesia. Mas o 40 Hz, agora nós percebemos que os médiums vivenciam constantemente, ou os grandes meditadores, quando entram em estado de êxtase, também vivenciam, e aqueles que têm contato com extraterrestres também vivenciam. É quando eu me sinto um com todos vocês. Vocês já tiveram essa sensação? Olha, é maravilhosa. Eu senti que eu não sou um ser sozinho e individualizado, mas que eu estou completamente conectada a você. Estou conectada a essa flor. Estou conectada com o mundo, com o planeta, com o universo. É uma sensação de plenitude maravilhosa que seres egoístas não conseguem sentir. Mas isso é a plenitude deste contato quando ele é positivo. Então, a paranormalidade é um aspecto importante que todo abduzido vivencia, e aspectos mediúnicos, que, se não prestarmos atenção, hoje foi falado da glândula pineal, é de extrema importância que um abduzido conheça a mediunidade. De extrema importância. Aliás, ele tem que conhecer muita coisa. Tem que conhecer multidimensão, espiritualidade, mediunidade, tem que conhecer física quântica, tem que conhecer a física mecânica, tem que estudar, ponto. Não dá para essa galera ser ignorante, tem que aprender de tudo um pouco, porque nós somos exigidos em níveis de informação muito mais do que qualquer outra pessoa. De alguma forma nós temos esse potencial e precisamos desenvolver. Então, a gente tem que sempre aprender. Para mim não existe fim de estudo. Eu comecei lá com matemática, informática, música, também sou formada em música, psicanálise, hipnose, e espiritualidade, e mediunidade, e não vai ter fim. Porque nós precisamos ampliar os nossos paradigmas, e o conhecimento é um aspecto de um tripé muito importante da ufologia. Autoconhecimento, o conhecimento, e por fim, que eles falam da importância da prática do bem. Esse é um tripé muito importante para quem vivencia este processo. Então, eu percebi que os ETs escolhem como querem ser estudados. E é pelas abduções. Eles não querem aparecer, sentar aqui e falar, vamos lá, pergunta a todo mundo que eu vou responder. Não é assim que eles querem um contato direto, mas é um contato indireto. Até para que nós não caiamos no mesmo erro
de milhares de anos atrás, quando chamamos os ETs de deuses. Eles não querem mais esse tipo de falha. Eles não querem ser adorados, mas eles querem ser participantes de um processo, auxiliando, não resolvendo, mas auxiliando o ser humano no seu processo de soluções dos seus problemas. Então, visto o número de mulheres abduzidas na época, nos últimos 20 anos, e visto também que as características das abduções estão num nível bem mais superficial da nossa memória, a gente está resgatando com facilidade, eu acredito que eles já conseguiram construir o que chamamos de arquétipo no inconsciente. Um arquétipo, ele funciona como um ídolo, um mito na nossa vida. Pelé não é um mito do futebol? E Pelé é algo assim, que não existe? É algo virtual? É uma ilusão? Não, ele é uma verdade. Ele veio aqui e ele fez. Então esses mitos vão criando dentro de nós esses arquétipos no inconsciente. E eu diria que o arquétipo é algo irresistível para o ser humano. E o inconsciente conversa por esses símbolos justamente porque ele é atemporal, né? Porque ele atravessa dimensões, tempo e espaço e ele continua sendo super atual. Então, como eles estão aparecendo e ficando registrado na mente de milhares de pessoas atualmente através das abduções, eles já estão formando um inconsciente coletivo que hoje um bebezinho olha um ET e acha que ele é amiguinho. Antigamente a gente não se assustava e ficava apavorada quando via um bicho estranho. Hoje para uma criança já é normal. Arquétipo já está trazendo uma integração entre os seres do universo que a gente não estranhe. Porque se aparecesse um extraterrestre aqui agora, tenho certeza que o povo ia ficar besta. Essa porta ia ser pouco para todo mundo correr. Nós ainda não estamos preparados, e a ideia de criar um inconsciente coletivo, um arquétipo, é que a gente não ache isso um absurdo, mas aceite com facilidade que nós vamos ter uma integração cósmica sim. Já está na hora de sairmos da quarentena, já está na hora de nos integrarmos novamente à comunidade cósmica. Passa. Aqui. Então, visto que eles estão fazendo isso de uma forma quase que sigilosa, né? Eles estão promovendo o início de uma consciência da existência deles, de um plano evolutivo em diversos aspectos, não só no nível genético, mas também psíquico e espiritual. E cá entre nós não tivemos aí o elo perdido da evolução da raça humana, que a gente não sabe como demos um salto tão gigantesco na nossa formação física, psíquica, cerebral. Hoje está de novo neste processo. Nós estamos vivenciando mais uma vez uma intervenção genética para darmos um salto quântico para uma mudança planetária, para uma transição planetária. E isso faz todo sentido, visto tudo que nós estamos vivenciando no planeta hoje. Faz sentido o que está acontecendo hoje, em nível de justiça, em nível de governo e política, que são os exemplos para nós percebermos o quanto nós também somos corruptos, o quanto nós temos que mudar, não é? Mas uma coisa é certa, o contatado abduzido tem um perfil muito importante, segundo essa pesquisa Hopper, para esse processo evolutivo. Por quê? Ele é líder. Normalmente, nessas pesquisas, eles observaram que isso acontecia. É líder, aberto ao novo, tem ideias diferentes, uma vida social boa, se dá bem com as pessoas. É servidor da humanidade, não é ninguém especial, muito pelo contrário, como vai tomar muita bolachada, né? Como vai ter que crescer na marra, ele é um servidor da humanidade. E catalisador dessas energias novas. Por quê? Porque para que o mundo mude, nós precisamos formar uma massa crítica. Quem estuda aqui morfogenética e Rupert Sheldrake sabe do que eu estou falando.
Nós estamos no momento de criar uma massa crítica para provocar uma reação em cadeia de mudanças na humanidade. É também o doador genético de aprimoramento emocional e disseminador de mudanças. Mais importante que tudo, preparar o quê? A humanidade para receber espíritos mais evoluídos. Quando nós viemos de Capela, quem estuda Capela sabe disso, nós precisamos dar o salto quântico, né? No nosso corpo, na nossa mudança, nesse elo perdido, porque viriam para cá espíritos que tinham muito conhecimento de ciências de todas as áreas para que a humanidade tivesse um processo evolutivo maior. Mas como? Se você vai colocar num cérebro de um primata, uma pessoa que tem tantas ideias geniais, não cabe. Então, o aprimoramento do cérebro foi feito para que esses seres pudessem estar aqui e trazer todo o progresso que trouxe. Nós estamos no mesmo processo. O nosso cérebro precisa mudar, precisa se ampliar para que a gente possa, de fato, conseguir absorver informações novas, amplas, que condigam com o nosso processo agora. Então, Alice Bailey, lá em 47, falando de hierarquia branca, ela disse que a hierarquia branca tinha um projeto de iniciação em massa, e não mais de pessoas escolhidas, especiais. E que isso se daria nos centros energéticos, esse processo de iniciação. Lembra que eu falei do chakra? Né? Da Kundalini, subir, desequilibrar no contato. E esse processo de iniciação é que faz com que o ser modifique-se completamente. Então, a própria hierarquia branca falou que já existia esse plano. E eles trabalham lá do lado de lá, gente, tudo junto, viu? Não tem essa separação, não. Espíritos humanos estão trabalhando junto com extraterrestres, e a gente vê isso dentro dos centros espíritas, dentro dos centros de Umbanda. E a gente percebe que eles trabalham em conjunto com a hierarquia branca, com os mestres ascensionados. Nós separamos tudo, eles não. Então, para todo abduzido, está-se em processo de evolução e de integração. Ele nunca mais voltará a ser o mesmo. E se tentar ser o mesmo, vai morrer de depressão e de tristeza. Por quê? Porque ele melhora a si mesmo quando ele aproveita, melhora o meio em que ele está e melhora o mundo. O produto da abdução e do contato é o da transformação do ser. E nós temos que, de fato, aprendermos para que esse processo seja útil, para que a gente cresça. Tudo está absolutamente certo. O que vem acontecendo, olha, 45 segundos para terminar. O que vem acontecendo, eu estou aqui cronometrando. O que vem acontecendo na nossa humanidade está tudo certo. De 100 anos para cá, nós estamos vivenciando um salto gigantesco. E os extraterrestres estão simplesmente aqui para auxiliar neste processo, de uma forma mais direta, como irmãos mais velhos, conhecedores de muitas coisas que ainda somos crianças e não conhecemos. E temos que aproveitar dessa grande vizinhança, dessa grande visita que eles nos fazem, para de fato darmos um salto na nossa vida. Mas se não dermos um salto dentro de nós, nos conectando ao nosso ser mais sagrado, nos conectando à ética, aprendendo a não se curvar, a não se ajoelhar diante das facilidades e sermos seres mais fortes internamente. Se não aprendermos isso, não vamos entrar no processo. Então depende de você, de você, de você, de você, de você. Inspirado neste conceito, eu tenho que fazer o mais bonito e o mais profundo para trazer para a humanidade o belo, o bonito, o estético, o sagrado, o que é verdadeiro e o que é bom.
Dentro da psicanálise é a mesma coisa, e dentro da espiritualidade eu também faço a mesma coisa. É dar um porquê. E Jung disse, quem tem um porquê, Viktor Frankl, quem tem um porquê enfrenta qualquer homo. Muito obrigada. E agora uma música que fala do mundo novo. Versão de Mônica de Medeiros, a música Aleluia, fala que aquilo que nós aprendemos com os extraterrestres. Já aprendemos o que é caridade, dar a mão para quem está abaixo de nós. Agora temos que aprender o que é fraternidade. Todos somos absolutamente iguais. Distante ao lado, um bebê doente se curou e os corações se encheram de ternura. Um desamparado se salvou porque alguém lhe teve amor e não há tristeza alguma. Aleluia, quem sabe? Aleluia, aleluia, aleluia. E aí a fé no mundo novo entra. A fé brilhou nos corações e a fome desapareceu.
caridade enfim a todos aqueceu. E a guerra então se acabará, e o mundo assim viverá em paz, sem medo ou mal. Aleluia, 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 aleluia. Temos que construir. Estamos sendo preparados para isso. Porque a lei é o amor e não mais existe violência e dor, apenas o melhor das almas puras. Para isso nos preparou o Pai, a fraternidade nos ensinou, para acabar com toda a fúria. Aleluia, 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 aleluia. Obrigada. E nessa construção do mundo novo, buscar a fé, aprender e ir muito além do que a caridade. E já sabemos disso há um bom tempo, mas precisamos avançar um pouquinho mais. Precisamos ver o divino em cada pessoa. Agora eu proponho um exercício de amor para que possamos alçar voos mais altos dentro de nós, da nossa alma. Eu vou cantar uma música que fala de amor. E eu quero que vocês pensem aqui no ser que vocês mais amam. Aquele que você daria a sua vida, esteja aqui ou não, longe ou perto, em outra dimensão ou nessa, mas que vocês se conectem com a energia do amor. De Luiz Vieira, Menino Passarinho. O amor a gente não fala, a gente sente. Então lembre-se, vibre pela pessoa que você mais ama, para que você promova o seu voo mais alto. Quando estou nos braços teus, sinto o mundo bocejar. Quando
Quando estou nos braços teus, sinto o mundo bocejar. Quando estás nos braços meus, sinto a vida descansar no calor dos teus carinhos. Sou um menino passarinho com vontade de voar. Sou um menino passarinho com vontade de voar. Sou um menino passarinho com vontade de Vamos lá, agora vamos cantar junto? Vai lá. Te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, eu te vejo tua beleza, eu te sinto os teus sentimentos, e Deus, minha sabedoria flui de onde? De uma fonte superior, e reconheço essa fonte em ti, trabalhemos juntos. Só vocês, vai lá. Te ofereço ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior, e reconheço essa fonte em ti, trabalhemos juntos, e é assim que nós vamos construir uma comunidade cósmica e um mundo novo, de um novo porvir, com a participação de todos. Muito obrigada, até a próxima. Obrigada.